essa pauta aí. Quem conversa comigo hoje é o governador do Maranhão, Flávio Dino, essa grande liderança da esquerda brasileira, e o Rogério Carvalho, que é senador do Partido dos Trabalhadores por Sergipe. Ele é o líder da bancada do PT no Senado. Bom, como sempre, a gente começa o programa atualizando os últimos números oficiais, os últimos números que estão disponíveis sobre a epidemia que a gente vive. Então, segundo o Ministério da Saúde, hoje no Brasil são 173 mil casos, perdão, 173.141 casos de coronavírus, 12.065 mortes. Lembrando sempre que esses números são subnotificados, o número de casos, segundo pesquisadores, ultrapassa a casa do 1 milhão, e o número de mortes a gente não tem muito como aproximar, mas com certeza é maior do que 12 mil. Bom, o estado do Maranhão vem enfrentando situação difícil em algumas cidades, inclusive já com lockdown determinado pela Justiça. Eu gostaria de abrir nossa conversa, governador, falando sobre isso, porque eu sei que o lockdown está sendo prorrogado aí no Maranhão, não é isso? Boa noite. Boa noite, prazer falar com você, Pedro. Quero cumprimentar muito especialmente o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, parlamentar de grande expressão e uma pessoa pela qual eu tenho imenso respeito e sempre acompanho o trabalho dele. Considero que ele, embora representante do querido estado do Sergipe, representa um pouquinho o Maranhão no Senado, ao lado dos companheiros queridos que representam a nossa bancada lá no Senado do nosso estado. E saudar todos aqueles que nos acompanham por intermédio dos canais meus próprios, do senador Rogério, do líder Enio e aqueles que nos acompanham pela TV PT. De fato, um desafio grande. Nós temos o entrecruzamento de várias crises simultaneamente. A mais pronunciada e emergencial de todas, sem dúvida, é a crise sanitária. No nosso estado, uma luta grande e exaustiva, porque temos indicadores ainda ascendentes e estamos aplicando esse cardápio, esse acervo de medidas preventivas que estão refletidas mundialmente, e também chegamos a também algumas medidas inéditas. Uma delas é esta exatamente do lockdown, com uma grande adesão da sociedade na ilha de São Luís, ou seja, na capital e mais 3 municípios. E depois de uma semana, houve uma audiência no Poder Judiciário e essa proposta vinda do Ministério Público de mais 3 dias de lockdown. Então, nós iremos até o domingo com essa medida que consideramos que já está trazendo resultados sanitários positivos e esses resultados serão ainda maiores no futuro. Muito obrigado. Eu esqueci de dizer, o deputado Enio Verri, líder do PT na Câmara, ele e participaria conosco aqui, mas ele está numa sessão, então a gente aguarda, vamos ver se ele consegue entrar para participar da nossa live aqui, do nosso programa. Bom, passo para o senador Rogério Carvalho com a seguinte pergunta. A gente vê o Maranhão enfrentando a epidemia com medidas restritivas, mas a gente sabe que tem sido uma grande dificuldade ao redor do país impor essas medidas muito em função daquilo que o presidente da República vem fazendo, né? Existe aí em Brasília, no Congresso, vocês conseguem perceber que existe uma atuação do presidente, principalmente contrária aos estados do Nordeste? Bom, primeiro eu quero cumprimentar o governador Flávio Dino, que tem a admiração de todos nós, do Partido dos Trabalhadores e de milhões de brasileiros, que se espelha no trabalho que o senhor tem feito no estado do Maranhão, um estado que ficou muito tempo parado no tempo e agora começa a andar, a se desenvolver, a sair da sua situação marasmática, né? Podemos assim dizer, fazendo uma
uma analogia aí com a desnutrição, né? O estado do Maranhão se renova depois de muito tempo. Aliás, talvez seja a grande renovação da história do Maranhão, a eleição do governador Flávio Dino. O que nós temos visto é nós estamos diante de uma pandemia, todo mundo sabe da gravidade dela. Nós estamos diante de uma pandemia que tem uma capacidade de se reproduzir e uma doença que é altamente contagiosa, por isso ela provoca essa quantidade de casos e essa quantidade de mortes absurda, porque ela se propaga de forma muito rápida, porque a transmissão é muito fácil. Então, em função disso, medidas drásticas como isolamento social, e agora o extremo do isolamento social que está acontecendo no Maranhão, que é o lockdown, que é o trancamento da rua, que é o fechamento total, são medidas, depois da transmissão comunitária, depois que a transmissão começa a se dar localmente, são as medidas que é possível serem feitas, são medidas que são possíveis de serem feitas com efetividade, e a gente marca essa efetividade a partir do índice de contaminação, ou seja, quantas pessoas um indivíduo contaminado pode contaminar. Ele tem que contaminar abaixo de 1, que é para poder garantir a queda da pandemia e do número de casos e a gente ter o controle. Mas o que me chama a atenção, governador Pedro, é que o presidente da República ele tem agido contra as medidas para evitar a contaminação, a expansão da pandemia e contra, em última instância, a vida. O presidente, ele, no seu negacionismo, que é aquilo que o alimenta, né, tem o colocado como um grande adversário do combate à pandemia no país. Primeiro, se a gente analisar as medidas aprovadas no Congresso, todas elas foram de iniciativas do próprio Congresso. E ele leva, em média, 15 dias, 10 dias, 12 dias. Se a gente está numa emergência sanitária da maior gravidade, a maior emergência sanitária que talvez a gente viva na nossa história, na nossa cronologia de vida, ele tinha que sancionar logo no dia seguinte para dar as consequências à decisão do Congresso, já que ele não tomou. E quando ele o faz, ele faz de uma forma que parece intencional, que é botar as pessoas da periferia da cidade, os mais pobres, para virem para os centros urbanos, para poder sacar um dinheiro, ficar numa fila para se contaminar e levar a contaminação para a periferia. E veja, como negacionista que ele acredita numa tese que é a imunidade de rebanho. Para ele, todos têm que se contaminar para evitar que a economia pare, ou seja, é mais importante o interesse econômico de alguns do que milhares de vidas salvas. Esse é o panorama. E, para concluir essa introdução sobre o tema, a medida de ontem é um boicote claro. Como é que eu abro e digo que a academia, que é um lugar fechado, a gente sabe que a transmissão do vírus se dá no ambiente, né? Não precisa ter ninguém. Se alguém contaminado entrou numa academia, treinou e deixou ali, está contaminado, deixou ali os vírus, se alguém chegar e respirar aquele ar, vai se contaminar ou pode se contaminar. Se entrar no elevador, pode se contaminar. Agora, você imagine as academias todas funcionando sem nenhuma... de qualquer forma que seja, é ruim e é uma forma de promover o contágio, de ampliar o contágio. Então, o que me parece é que o presidente da República tem uma posição que é contrária ao controle da expansão da pandemia no nosso país e as ações dele, todas as ações, inclusive as aparições públicas, o estímulo para que as pessoas saiam, a demora para sancionar o segundo benefício para mais 15 milhões de pessoas
que é o projeto 873, o auxílio às micro e pequenas empresas que ele ainda não sancionou. Ou seja, toda a ação dele ou é de protelação ou é de demonstração de que é uma doença insignificante, que as pessoas têm que contrair, ou é propositadamente para que as pessoas possam se expor ao vírus e terem a doença para garantir a imunidade de rebanho, que é o que ele imagina que é a solução. Portanto, eu diria que a gente está diante de uma guerra que, obviamente, os maiores opositores nesta guerra e os maiores guerreiros que a gente tem em favor da vida, esses guerreiros se afirmaram a partir do consórcio do Nordeste, e aí tem grandes nomes como o governador Flávio Dino, o governador Rui Costa, o Wellington Dias, Camilo, e todos os governadores da região Nordeste assumiram uma posição que se expandiu para os governadores de uma maneira geral. A gente vê o Dória se posicionando, a gente vê o Witzel se posicionando, sem negar a pandemia, né? Uns com mais força, com mais determinação, outros com menos, mas vocês cumpriram um papel determinante para a gente dividir o que é um controle e o que é um combate acadêmico, mesmo baseado numa experiência empírica, mas baseado numa curva de aprendizagem que a humanidade tem sobre a pandemia. Vocês incorporaram isso e estão trabalhando da forma, eu diria, de forma exemplar, de forma a mostrar para o mundo que o Brasil não é só o presidente Jair Bolsonaro, tem líderes que têm responsabilidade e que assumem a defesa da vida. E, nesse sentido, esses governadores sofrem, obviamente, a discriminação, o desrespeito do presidente Jair Bolsonaro, porque são opositores. E esses governadores têm entrado e contestado na prática, no dia a dia, a agenda negacionista. E eu, que propõe a eugenia, certo? A limpeza da população que o Bolsonaro tem praticado. Então, o que eu posso dizer é que, por conta disso, os governadores do Nordeste que assumiram essa posição de liderança, junto aos prefeitos, inclusive, nos seus territórios, acaba sendo vítima da discriminação, do desrespeito sistemático do presidente Jair Bolsonaro, os nordestinos, assim como todas as pessoas pobres, negras, gays do nosso país sofrem a discriminação do presidente. Obrigado, senador. Eu gostaria de repassar essa pergunta para o governador Flávio Dino, no sentido do quanto o presidente da República e o governo federal atrapalham nesse processo todo, por causa do seguinte: a gente sabe, por exemplo, o governo federal sempre diz que não, porque o auxílio emergencial foi aprovado, tem ajuda para as empresas, mas a gente sabe que o dinheiro não chega. E sem o dinheiro chegar, as coisas se complicam muito. Claro, isso gera aglomeração. E só queria enfatizar um ponto que o senador Rogério Carvalho tocou, que é a questão da eugenia, que eu não sei se o senhor pôde acompanhar, governador. Ontem a gente teve aqui no estado de São Paulo, na TV Cultura, o diretor de clínicas do HC, da USP, falou exatamente disso, que ele falou que o discurso bolsonarista tem características da eugenia, que é justamente que fiquem os que sobrevivam os mais fortes. Então, acho que isso diz muito e não tem como a gente não falar sobre isso. Né? Claro, e algumas semanas atrás, nesse terrível pesadelo que o Brasil atravessa, o senador Rogério vai lembrar aquela tese que ninguém sabe de onde surgiu e, do mesmo modo esquisito que surgiu, desapareceu. Um tal de isolamento vertical. Falaram nesse isolamento vertical, que era a solução, ninguém sabia explicar o que era. No fundo, era exatamente a eugenia. O que estava na base filosófica era isto. Aliás, o presidente da República chegou a dizer isso. Deixa o idoso num canto. Teve um dia que ele disse uma coisa desse tipo. Ora, o que é deixa o idoso no canto? É exatamente essa ideia segundo a qual somente os fortes devem viver. E que supostamente os fracos, se perecerem, o prejuízo da sociedade será nenhum ou quase nenhum. Isto, lamento dizer, mas é nazismo. Isso é efetivamente a prática, simbolicamente,
de uma espécie de um gigantesco campo de concentração. E depois eles não sabiam ao certo o que ir. Também houve muita resistência dos governadores, do próprio Poder Judiciário, não havia base científica alguma, mas eles mantêm isso de outras formas. Uma destas, o Rogério acabou de mencionar, essas aglomerações gigantescas, desumanas. E nós dizíamos, eu aqui no Maranhão tive que intervir botando bombeiro para organizar a fila. Eu mandei ofício para o Banco Central, mandei ofício para a Presidência da República, houve ações judiciais aqui contra banco privado, contra banco público, etc. E, olha, nada. Ninguém tomando uma providência. Aí, até um belo dia, eu digo, bom, isso aqui vai disseminar, obviamente, as pessoas precisando do benefício que ele queria que fosse de R$200, e nós conseguimos conquistar os R$600 que ajudam efetivamente as pessoas, e gerou esse atendimento desordenado, desorganizado. O que está na base disso? Que, bom, se 1.000 pessoas, ou 10.000 pessoas, ou 100.000 pessoas pegarem coronavírus, e alguns vão morrer, tanto faz. É exatamente esse espírito que, infelizmente, está subjacente a esse conjunto de atitudes. O Rogério mencionou a propalada, suposta imunidade de rebanho, imunidade coletiva, que ele repetiu agora, o Bolsonaro, no dia do passeio do jet ski. Ele disse 70% vai ficar doente. Eu não sei se ele domina, acredito que domine, as operações matemáticas básicas e veja no que isto resultaria. Se ele diz que 70% da população terá que ficar doente, nós estamos falando de 140 milhões de pessoas, mais ou menos. Se nós colocarmos a taxa de letalidade da ordem de 7%, que é a média brasileira, 6,8%, 7%, no vinho indicador de hoje, mas vamos arredondar 7%, nós estamos falando que 10 milhões de pessoas iam morrer. Então, vê o disparate disto, do que essa gente é capaz de planejar, executar, ou por ação ou por omissão. Então, realmente, hoje, inclusive esses fatos do dia, mostram coisas inacreditáveis, realmente situações chocantes, eu diria, que geram indignação, porque se a gente não se espanta, é mau sinal. A gente tem que se espantar, porque é uma sequência tão grande de absurdo que daqui a pouco a velha expressão, você banaliza o mal. Então você tem que sublinhar a sua indignação, porque daqui a pouco o Bolsonaro é assim mesmo. Vai querer prender ministro supremo, prender governador, prender prefeito, tornar a Polícia Federal numa milícia a serviço dos seus interesses privados. Isso é uma indecência. Então, quando você soma tudo, o que você encontra no fim das coisas, como pano de fundo, em última análise, você encontra exatamente este velho traço autoritário que o Darcy Ribeiro denunciava sempre, que ele dizia que o Brasil maravilhoso, naquela sua verve, na sua retórica singular que o Darcy tinha, e ele dizia mais uma classe dominante, uma elite tacanha, miúda, com aquele espírito mesmo do senhor patriarcal que escraviza as pessoas. É isso que está no fim, que é o fio condutor de tudo isso, essa ideia de que o Brasil é para poucos. São os supostos mais fortes, são os mais ricos, os pobres que fiquem na fila, são os que vão ficar doente, enfim, que se vire de qualquer jeito. Se tem respirador, se não tem, isso não é o problema dele. Como se ele fosse, de fato, um senhor de engenho e que estivesse governando servos e não cidadãos, como a nossa Constituição garante. Então, é realmente uma situação gravíssima. E, repito, nós temos que nos espantar. Outro dia, Rogério, eu sempre tenho mencionado isso, houve uma espécie de
repúdio às notas de repúdio. E eu tenho feito um movimento a favor das notas de repúdio, porque eu acho que piora sem elas. Porque, pelo menos com as notas de repúdio, você está manifestando o quão disparatado aquilo é. Então, as notas de repúdio têm uma funcionalidade, que é suplir... Além da funcionalidade, é um registro histórico importante, né? Claro, porque senão... Cada história. Você é líder do PT no Senado, eu sou governador de Estado. Se a gente não diz isso, daqui a 20, 30 anos, a gente fica mal no Tribunal da História e também nos nossos filhos e netos, né? Daqui a pouco estão meus netos, meus filhos, meus netos, dizendo: papai, e aí? Como é uma situação dessa? E o Tribunal da História nos julgando. Então, é importante manter esse espírito mesmo adequado à gravidade da hora presente. Realmente um dos momentos mais difíceis da vida brasileira. Eu gostaria de perguntar, já que a gente acabou entrando tanto no Jair Bolsonaro, no governo federal, inclusive o governador citou aqui os fatos do dia, assim por cima, eu gostaria de perguntar já para o senador Rogério Carvalho, como é que está a situação em Brasília, diante de tudo isso que aconteceu hoje? Ganha força a ideia do impeachment, ou isso realmente não é uma coisa para acontecer durante a pandemia? Quais são as discussões diante desse, vamos dizer, desse novo clima que ainda nem teve a revelação, a divulgação do vídeo da reunião? Estamos só falando do burburinho, né? Veja, hoje no Senado, no espaço preparatório da reunião, que não é fechado, não é transmitido, infelizmente, eu tive uma discussão muito dura com o líder do governo, Fernando Bezerra. Primeiro porque há uma incorporação, ele que é uma pessoa inteligente, uma negação de tudo que a gente está vivendo. Ele disse que os números apontam uma queda do número de casos ou da quantidade de casos. Hoje, a gente está batendo recorde, são mais de 800 mortes em 24 horas. Nós vamos chegar, se não houver uma concertação, né? Porque não adianta o Flávio, o governador do Maranhão, cumprir a tarefa dele e depois o outro estado não cumprir. A gente tem uma continuidade e as pessoas circulam. Então, é preciso que essa questão ela passe a ser uma questão de Estado e uma questão tocada com mais seriedade, e a gente precisa fazer esse debate, e o Congresso tem feito, mas não tem enfrentado, certo? Nós podemos chegar a 2.000, 2.500, 3.000 mortes por dia em 20 dias, em 25 dias, que é o pico que a gente vai ter por conta da explosão. É como uma pedra que você joga na água, como uma onda que vai se abrindo e ampliando o número de pessoas. Então, eu acho que o impeachment, a tese do impeachment, ela se fortalece por vários motivos. Alguns vão puxar pela questão das declarações do Moro, do Valeixo, essa nomeia, não nomeia. Eu acho que aí a briga deles é importante, a sociedade precisa saber que ele queria uma polícia para o seu serviço, e é importante saber que o ministro só denunciou no momento que foi contrariado, certo? Ou seja, os dois têm que se explicar, tanto o presidente quanto o ministro da Justiça tem que se explicar por que ele não saiu do cargo no momento em que foi incitado, foi demandado a interferir na investigação da Polícia Federal, foi demandado a interferir para beneficiar os parentes do presidente, que é o que parece, sugere o debate que está nesse vídeo. Mas isso é grave. Mas eu acho que o mais grave e que pode apressar o debate sobre o impeachment é a posição, o negacionismo que ele vem mantendo e a postura dele de desresponsabilização em relação à vida e largar as pessoas à própria sorte. Eu acho que isso é, na minha opinião, o que vai apressar
um debate e que vai estimular as pessoas a saírem fora do barco. E vai ficar difícil você defender um presidente com 3 mil pessoas morrendo por dia em função ou decorrente da ação. Porque até agora a gente estava falando de inação, um presidente que não toma iniciativa, um presidente incapaz. Não, não é isso, governador. Na verdade, ele age em torno de uma tese. Ele confronta os governadores em torno da tese da imunidade de rebanho. Ele enfrenta tudo para garantir que as pessoas se contaminem. Quanto mais pessoas se contaminarem, para ele é o correto, porque vai salvar o Brasil, vai salvar a economia e vai salvar o mandato dele. Não importam quantos morram, porque ele montou um esquema de comunicação paralelo e ele acha que pode construir uma narrativa que se sobrepõe a qualquer coisa, mas não vai se sobrepor à dor das perdas e às imagens da morte que nós vamos presenciar, e não foi só por omissão, foi por ação deliberada, uma posição política dele e dos ministros dele, pelo que terão que pagar um dia. Porque o que o Osmar Terra tem feito como médico não é uma coisa normal. Ele é médico, ele sabe da gravidade da doença, ele sabe dos riscos que essa doença traz e do risco da expansão dessa epidemia. Então, eu acho, Pedro, que a gravidade que nós vamos viver, a sorte dele é o sucesso dos governadores no combate à pandemia. Mas como ele desestrutura, desorganiza o tempo todo, não tem governador, não tem quem consiga segurar a quantidade de pessoas estimulada por ele, que vai contaminar e que vai gerar um ciclo de morte terrível na população brasileira. Olha, senador, só para fazer um complemento aqui, hoje foi publicado, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, reportagem apresentando um levantamento feito por uma empresa dessas de análise de dados na internet, que mostra o Osmar Terra como um dos maiores disseminadores de fake news sobre a pandemia entre os deputados que são ligados ao governo. Além disso, eu só queria aqui colocar que você falou da questão da falta, né, da ausência do Estado, que é uma ideologia. Eu ouvi um termo muito bom outro dia numa entrevista aqui com uma advogada especialista em segurança do trabalho, que ela falou que é uma política de desproteção. E eu acho que é muito isso mesmo. É intencional. Exatamente, que nada mais é do que um neoliberalismo radical, né? Mas eu vou passar para o governador Flávio Dino, porque eu gostaria de saber também a opinião do senhor sobre essa possibilidade de impeachment, se isso é necessário, se é melhor não fazer essa discussão agora. Como é que o senhor vê, governador? Se o Bolsonaro puder dar um golpe de Estado, ele vai dar. Se ele puder fechar o Congresso e o Supremo, ele fará. Não há dúvida que os impulsos autoritários que ele tem desde sempre são incontroláveis. Ninguém consegue. Vejamos todos. O Sérgio Moro, tido como um dos pilares do governo, foi expulso do governo. Os militares que supostamente iriam controlá-lo, aqueles que não se subordinam a ele também são expulsos do governo. Veja o caso do general Santos Cruz. Mesmo no mercado, veja a importância do Joaquim Levy, um cara, uma pessoa respeitada por sua trajetória profissional, independentemente de juízo de valor ideológico, mas, enfim, foi enxotado do governo de modo mal educado, grosseiro. Então, ele é incontrolável. Então, ele olha ali para aquele prédio do Supremo e o desejo dele é transformar num puxadinho do Palácio do Planalto. O Congresso Nacional, eu tenho certeza que ele tem horror, embora tenha passado lá décadas, mas ele sempre foi uma pessoa que não tinha ambiente ali, tanto que ele foi candidato a presidente da Câmara uma vez, acho que teve 3 votos, 2 votos, não lembro mais, mas não chegou a 5. Então, ele realmente não tem apreço às instituições democráticas. Nós temos que partir, portanto, dessa premissa para responder a tua pergunta, Pedro, em termos mesmo de prioridade.
o que eu considero, como o senador Rogério acabou de dizer, é que nós temos uma grande pauta brasileira, a principal, salvar a vida das pessoas. Eu me dedico a isto já há quase 2 meses, de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite. Estou extenuado fisicamente e psicologicamente com isso, porque você está lidando com situações complexas, 7 milhões de brasileiros e brasileiras do meu estado, dependendo de decisões, com sabotagens, com boicotes, com dificuldades estruturais, dificuldades históricas, no caso do Maranhão, um território grande, maior do que a Itália. E por isso mesmo eu sou o primeiro a dizer que a pauta número 1 do país é o coronavírus. No momento seguinte, nós temos Sua Excelência o fato. Nós temos o presidente da República investigado pelo Supremo Tribunal Federal e acusado pelo seu próprio ministro da Justiça de ter cometido crimes. Então, não se cuida de gosto meu, ou do Rogério, ou do Enio, ou seu, Pedro, de quem for. Este é um fato objetivo, aí está. As instituições democráticas terão o Supremo, a Câmara, o Senado, enfim, o Ministério Público, a OAB, a sociedade civil, de dar conta disto, que não é algo banal. Os fatos são muito graves, seja nessa perspectiva da desproteção, como você mencionou, Pedro, ou mesmo da conduta omissiva, no que se refere ao coronavírus, realmente já há aí um portfólio de condutas a serem analisadas, sob a ótica do artigo 85 da Constituição Federal e da Lei 1079 de 50, que é a lei que rege o processo por crime de responsabilidade. Temos agora a configuração de provas sobre no mínimo, uma aparente prevaricação, no mínimo. Se for verdade, o que dizem que o vídeo contém. Então, nós temos uma situação grave para tratar mais adiante, porém, volto ao que dizia como premissa. Porém, pode ser que o Bolsonaro não espere o fim da pandemia do coronavírus, porque ele é capaz de tudo. Então, ele é capaz de atentar contra a democracia em plena pandemia do coronavírus. Então, atentar ainda mais, que eu digo, porque, a meu ver, o presidente da República, que vai para aglomerações de facções que querem destruir a Constituição, fechar o Congresso e fechar o Supremo, constitui, na ótica do direito penal, aquilo que a gente chama de crime de mera conduta. Ou seja, só de fazer já é crime, independentemente do resultado. Já considero grave, portanto, um atentado à democracia. Pode ser que ele vá adiante. Por isso é importante sempre manter a compreensão de que nós temos o desafio do coronavírus, mas nós temos a questão democrática e a questão econômica e social. Elas estão entrecruzadas, imbricadas nesse momento. Porque só é possível garantir que haja paz no Brasil se nós conseguirmos enfrentar simultaneamente os 3 debates. A questão sanitária, a questão econômica e social e a questão política e institucional, com a perspectiva de proteção à democracia que nós temos. Então, às vezes, não se cuida de escolhas nossas. A tal da encruzilhada da história. A encruzilhada ou a bifurcação da história. Nós estamos exatamente nesse momento. Nós temos, como governador, é claro que o meu papel primordial é cuidar dos leitos, dos equipamentos, dos profissionais. Essa que é a minha agenda 95% do dia. Mas eu tento ajudar um pouco nesse debate, companheiros como o senador Rogério e outros, para que a gente possa proteger a democracia, porque aí não tem muita volta a dar. Diretamente, a democracia do Brasil está em perigo, está sob risco. Então, nós temos que ter essa nitidez.
Obrigado. Diga, o senhor quer fazer algum complemento, Rogério? Que o senhor Não, falou? no final da semana passada, houve, inclusive, movimentações muito suspeitas, não neste final de semana, no final de semana anterior, movimentações muito suspeitas do presidente, no sentido de afrontar o STF e de executar o plano que o filho dele falou antes da eleição, que um cabo, um soldado e um jipe fecha o STF, é o que precisa para fechar o STF. Né? Então, é importante a gente dizer que final de semana passado, eu hoje vou ter uma reunião quando acabar essa live e a sessão, conversar um pouco com algumas pessoas que têm responsabilidade com este processo, porque nós estamos em risco iminente de uma tentativa de golpe do presidente Jair Bolsonaro. Isso é fato. O governador tem toda a razão quando coloca que estamos diante desse risco e que ele pode utilizar o caos decorrente da mortalidade que nós vamos ter por ação intencional do próprio presidente, que tem agido de forma a não colaborar, e sim a desarticular, a desmobilizar e colocar a sociedade em risco, estimular a sociedade a ir para o risco, atrasar o pagamento do benefício, fazer fila, não garantir a promulgação da lei das micro e pequenas empresas, criar dificuldade para que seja operacionalizado o crédito para essas micro e pequenas empresas, gerar uma tensão social e aí criar o clima e o ambiente perfeito para ele perpetrar um golpe de Estado, fechando o Congresso e fechando o Supremo Tribunal Federal. É uma possibilidade. Portanto, eu também quero concordar com o governador. Nossa maior tarefa agora é defender a vida. Nossa maior tarefa agora é cuidar das pessoas, é cuidar da vida. Mas pode ser que a história nos coloque diante de um quadro, de um cenário que nos obrigue a ter uma posição mais dura e uma posição articulada nacionalmente contra uma ação mais ofensiva e definitiva dele contra a democracia, porque ele tem agido de forma, ele vai e volta, e cada vez que ele vai mais longe, certo? Então, ele dá uma declaração, ele faz um ato, aí recua, sente, aí faz um ato mais agressivo, recua, sente, e ele vai avançando. Vai chegar uma hora que ele vai atravessar, como diz na história, vai atravessar o Rubicão, vai atravessar o riacho, e aí não tem mais volta. Ou a gente decide a saída dele, ou ele decide a extinção do regime democrático no Brasil. Essa é a realidade que a gente está vivendo no momento, e essa é uma realidade de grande gravidade, e a gente precisa... Sabe o que me impressiona, Flávio? No dia, eu me levantei na Comissão de Constituição e Justiça, que eu represento o partido e a bancada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, uma instituição de quase 200 anos, Casa de Rui Barbosa. No dia que o filho do presidente falou no AI-5, que eu levei o debate para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, parecia que não tinha acontecido nada. Eu me levantei, olhei para os meus pais e disse, vocês me desculpem, mas eu não posso ficar calado, eu não posso deixar de me manifestar e achar que é normal o que você, aqui no começo do nosso bate-papo, falou. Não é normal o que a gente está vivendo, não é normal essas atitudes, não é normal as pessoas estarem morrendo sem que o governo federal se mobilize. Essa pseudo-normalidade, ou seja, essa normalização da barbárie, não podemos nos conformar com ela. Eu estou de pleno acordo com o que o governador colocou desde o início e está colocando agora, que podemos chegar numa encruzilhada e temos que tomar posição. Bom, vamos para a nossa rodada final, que eu sei que tanto o governador quanto o senador têm horário, têm outras atividades. Eu queria só aproveitar, hoje é Dia Internacional, como o governador
a prioridade da pandemia. Então, de volta à pandemia, hoje é Dia Internacional da Enfermagem, e a gente sabe que os enfermeiros, enfim, sofrem muito, e o que eu gostaria de trazer para a discussão agora é mais a questão da importância do serviço público, que a gente tentasse traçar aqui um pouco, se é um momento em que as pessoas vão se dar conta do quanto o serviço público é importante, e porque esse é um conceito que vinha se chocando muito com a coisa do Estado mínimo, né? O Estado foi atacado durante muito tempo. Então, eu gostaria que, por favor, o governador comentasse, en passant, assim, um pouco essa coisa da importância do serviço público e, ao mesmo tempo, se possível, falar um pouco para a gente sobre o trabalho do consórcio do Nordeste, que é valoroso e que eu sei que valoriza justamente o serviço público, aquilo que é do Estado. E se eu quiser também já fazer suas considerações finais, senão fica para a próxima rodada. Fica à vontade. Muito bem, eu quero me associar, Pedro, à tua observação sobre o Dia Internacional da Enfermagem e, com isto, saudar todos os profissionais do SUS, do Sistema Único de Saúde, que mostrou agora, cada vez, mostrou de modo ainda mais evidente o que nós já sabíamos, ou seja, que ele tem muitos defeitos, não há dúvida, porém, as tragédias seriam imensamente maiores se nós não tivéssemos esse grande construto institucional, essa grande conquista da luta popular e democrática no Brasil, que é o SUS. Porque lembremos que há poucos meses atrás trafegavam teses no debate político de substituição dessa lógica de um sistema público e universal de saúde por sistemas de vouchers. Então, as pessoas hoje estariam com seus vouchers na mão, vagando em torno de leitos privados, infelizmente, muitos dos quais inacessíveis e submetidos a exclusivamente uma lógica de acumulação de lucros e não de prestação de serviços. Claro que não são todos os hospitais privados que têm esta conduta, mas eu estou vendo hospitais privados, aliás, está sendo revelado aí a todos os dias, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, contas gigantescas, impagáveis, para as pessoas poderem salvar suas vidas. Então, imaginemos se a roda da história tivesse girado em outros termos, talvez eles tivessem conseguido aprovar, como conseguiram aprovar outros disparates, a exemplo da emenda 95, o único país do planeta que tem teto constitucional de gastos, não tem dois. Teto na Constituição, o Brasil, e gera toda hora essa anomalia de qualquer mudança política tem que votar uma emenda constitucional para mudar o teto de gastos. Realmente algo assim, que qualquer constitucionalista, eu sou professor de Direito Constitucional a estas alturas, já, claro que licenciado no momento, mas desde 1993, já se vão quantos anos? 27 anos, e por isto mesmo digo que isso é de espantar qualquer constitucionalista do planeta. Então, a essas alturas, eles tivessem, quem sabe, aprovado o fim do SUS. E imaginemos enfrentar a pandemia do coronavírus nesse nível de exclusão ainda maior. Se já há sofrimento, se já há drama, que deve doer de verdade na alma de qualquer brasileiro, não a esses fariseus que vestem verde e amarelo, mas que por dentro odeiam o Brasil, odeiam o povo brasileiro. Mas quem é patriota de verdade, quem é cristão de verdade, deve sentir isto como um problema seu, de cada um. Então, quando eu vejo o SUS, vejo as suas virtudes, vejo a importância de nós permanentemente lutarmos em proveito dele, porque se há alguém hoje doente terminal no debate político no Brasil, é essa vulgata neoliberal que nunca deu certo e que produz isto que nós estamos vendo. Em plena pandemia,
pessoas falando que vamos sair da crise cortando gastos. Eu não conheço economista sério no Brasil que defenda esta insensatez. E eu não estou falando de esquerda, não. Eu estou falando de sensatez, de bom senso. Economista de centro. Economistas, aí sim, autenticamente liberais, coisa séria, científica. Sabe que nós só podemos sair disso com investimento público. De modo que eu quero agradecer muito, senador Rogério, a sua gentileza, saudar o teu trabalho como líder do PT no Senado e também da bancada do PT no Senado, assim como também a bancada do PT na Câmara. Tive a alegria de ser deputado federal e sei a importância do parlamento. Gostaria muito de estar no Congresso, mas, ao mesmo tempo, tenho muita alegria de poder dedicar, eu dizia sempre, nos últimos anos da minha juventude. Esses já foram. Eu já estou mais próximo do Estatuto do Idoso. Eu já tenho 52 anos. Então, eu já não falo mais dos últimos anos da minha juventude. Eu diria os primeiros anos da minha idade mais avançada, porque eu já vou no rumo dos 60, a esta causa de defender o meu Estado e de defender a população, sobretudo os mais pobres e humildes, os mais carentes, os sem voz, sem vez, nesse momento tão dramático da vida brasileira. E quero finalizar com uma homenagem a uma grande companheira e amiga, a presidenta Dilma Rousseff, que hoje faz 4 anos do ato desse inconstitucional impeachment. Todos sabem, eu lutei até as últimas horas, os últimos minutos, os últimos dias, porque injustiça contra os outros, eu considero que é uma injustiça contra mim, pela formação cristã que eu tenho, pelas convicções ideológicas que eu tenho. Então, a presidenta Dilma foi vítima dessa violência. Um impeachment sem crime de responsabilidade. E sempre digo isso com muita convicção, porque, além dos fatores políticos, do respeito que eu tenho por ela, uma convicção jurídica profunda, inamovível, inafastável, de que este impeachment foi uma página triste da história do direito brasileiro. Então, a pessoa da Dilma, eu quero cumprimentar toda a militância do PT, enfim, que acompanhou esse debate. Muito obrigado a vocês. Obrigado, governador. Senador Rogério Carvalho. Mas o senhor precisa abrir seu microfone, por favor. Senão... Eu tenho 33 anos que eu acompanho o SUS. Eu sou médico de formação, sanitarista de formação, professor universitário da área de saúde pública e minha vida toda foi militando no SUS. E a gente, neste momento, sabe o papel que esse sistema cumpre. Senão, como disse o governador, a exclusão seria muito maior, as pessoas não teriam aonde ir, a quem recorrer e a quem demandar. Isso é um fato. Essa pandemia mostra, eu acho que obriga a gente e obriga o mundo a rever, e acho que a gente precisa aproveitar, se tivermos oportunidade, e rever qual é o papel do Estado, ou recolocar o papel do Estado, né? Porque o Estado que deixou a nossa indústria se fragilizar, a gente hoje se ressente de não ter uma indústria capaz de produzir, na área da saúde, itens básicos, né? Por conta de uma tal de globalização, por conta de uma tal de cadeia de suprimento internacional, global, né? E a gente deixou de ter aqui uma indústria capaz de prover as nossas necessidades num mercado de 200 milhões de brasileiros. É negligenciar o nosso mercado, é negligenciar a geração de riqueza aqui, importar ou exportar o trabalho, ou seja, é levar o trabalho para fora do país. Foi isso que a gente fez e, mais especificamente, a gente tem feito nos últimos anos com o golpe na democracia e no golpe da Dilma. Às vezes as pessoas reclamam que é difícil na democracia,
mas veja o que aconteceu quando a democracia foi golpeada. A gente teve direitos trabalhistas retirados, a gente viu a eleição de uma pessoa absolutamente desqualificada para cumprir uma função que incluísse todos os brasileiros, a gente viu a Previdência ser dilapidada, um dos sistemas previdenciários de proteção social mais completos da humanidade, o nosso sistema previdenciário, nosso regime geral de previdência, com o BPC, com a aposentadoria, dentro do limite, sem nenhum exagero, muito bem organizado, superavitário, porque não era deficitário, o déficit era conjuntural por conta da queda da economia, por conta das políticas restritivas de não investimento do setor público, por conta da redução e da retirada de direitos dos trabalhadores, da precarização do trabalho, e foi política feita, foi intencional. Então, acho que esse momento também é para a gente refletir sobre o que é o Estado, para que serve o Estado. Veja, o Estado, neste momento, foi chamado para dar liquidez ao mercado financeiro. O Estado foi chamado para garantir que as micro e pequenas, médias, grandes e empresas individuais sobrevivam. Está certo. Nós temos que salvar o emprego formal, salvar a indústria, salvar as empresas de uma maneira geral. É importante para a nossa economia. Como também foi chamado para prestar o auxílio emergencial, e isso tudo feito não por iniciativa do presidente, não por iniciativa do Executivo, mas por iniciativa do Congresso. Mas é esse Estado que nós estamos falando que tem que estar presente na vida das pessoas, não só no momento de pandemia, mas como um instrumento redistributivo da riqueza desse país, e um Estado que consiga ter todos os brasileiros, e principalmente os invisíveis, aqueles que ninguém vê, dentro de uma equação de governo que dê dignidade e que faça dessa nação uma grande nação. Então, eu tenho fé, eu acredito, assim como o governador Flávio Dino tem muita fé, eu também tenho muita fé, e acho que a história ainda não foi escrita. A história depende da construção de cada um de nós. Como eu quero aqui me referir ao menino Felipe Neto. Felipe Neto, ele está reconstruindo a história dele, e está certo. Ele veio e disse, olha, eu errei, eu não sou liberal, eu não sou nada disso, eu sou outra coisa. Veja, eu acho isso muito importante, porque a história não está escrita, e todos podem construir a história, e essa é a nossa fé, e é de mãos dadas. Todas as forças políticas a gente precisa se unir, inclusive indo mais para o centro, trazendo mais gente, para que a gente possa construir um país que inclua na sua equação dignidade para a maioria, ou melhor, para todos os brasileiros, os visíveis, os invisíveis, os mais pobres, os mais ricos, os mais letrados, os menos letrados, todos. Acho que esse é o desafio de quem ama a política, de quem tem paixão pela atividade pública e quem tem missão partidária ou missão política de qualquer natureza, seja sindical, seja de qualquer natureza, e quem está na vida pública. Essa é a missão que a gente tem que levar, que é construir a história, incluindo todos os brasileiros nessa jornada. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a você, Pedro, e dizer que é uma honra estar aqui ao lado de um governador que honra o seu povo, que honra o mandato que o povo lhe deu e que sabe qual é a importância de servir. Porque quem não tem essa clareza na política não pode ocupar, ou não deveria, ao menos, ocupar cargo público. Então, uma satisfação enorme estar com você, Flávio, nessa live. Prazer. Obrigado, Pedro. Obrigado, senador Rogério Carvalho. Muito obrigado, governador Flávio Dino. A gente encerra por aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Lembre-se de se inscrever no canal do Partido dos Trabalhadores, apertar o sininho para receber as notificações. E é isso. Amanhã, às 11 da manhã, a gente volta com um novo programa. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau, Rogério. Tchau, Pedro. Obrigado. Tchau. Um abraço para o nosso amigo Everton. Gente boa.